Capítulo X. Os ortodoxos. Moisés. Antes de prosseguir, é necessário conscientizar o leitor sobre a importância da ciência dórica, que os ortodoxos da Caldeia e do Egito queriam salvar do naufrágio da anarquia intelectual nos livros testamentários. Como essa ciência está contida em parte nos 50 capítulos de Moisés, é importante, em primeiro lugar, estar convencido de que esses livros foram escritos à maneira sacerdotal dos ortodoxos da Caldeia e do Egito. A ciência da palavra escrita havia sido levada adiante por eles, e antes deles, pelos santuários da Paradesa e da Índia, aos seus princípios, ao ponto de contato, à cadeia de concordâncias e correspondências da linguagem com o que nossos teólogos primários chamam, sem realmente compreendê-la, de palavra. Foi desse auge do conhecimento antigo que a palavra escrita caiu, como uma alma da vida social, sempre que um estudioso daquelas épocas acreditava que um testemunho de domínio sacerdotal e real poderia ser feito, refazendo uma sociedade em torno de um livro genético, apropriado a este ou aquele ambiente humano, a este ou aquele propósito particular ou geral. É com esse espírito que vimos Oroal reescrever seus livros perdidos, mas encontráveis. É nessa profundidade da ciência que vimos Forra escrever seus reis, Cristo na sua reformulação dos Vedas. Finalmente, é com o mesmo espírito que Moisés, valendo-se da fonte dupla da enciclopédia Abramide de Caldeus e das bibliotecas herméticas do Egito e da Etiópia, um dia escreverá o Sefer. Mas assim como no final de algumas gerações se extingue a faculdade física de secretar leite por falta de exercício em mulheres cujas mães não amamentaram, assim também na constituição hiperfísica do homem, por falta de ensino, não só das ciências, não só de toda uma série de realidades e verdades, mas até mesmo das faculdades de assentir e concebê-las, pode atrofiar. Para apreciá-los e procriá-los no espírito intelectual do nosso reino. Foi o que aconteceu com os judeus, e consequentemente, com toda a cristandade, bem como com as outras comunhões isoméricas, na proporção em que a ciência antiga teve que se reanimar e esconder sua autoridade dos olhos do poder político que a perseguia. Enquanto durou a sinarquia de Ares, isto é, até o século XIII segundo a.C., a linguagem científica foi, mais ou menos, a mesma na ideografia de todos os santuários confederados. Daí o versículo 1 do 11º capítulo de Gênesis, que já citamos. No mesmo capítulo, a divisão do entendimento sobre a sexualidade dos princípios engendra imediatamente a divisão da ideografia por todas as ciências e artes. Foi a partir deste momento que as escolas, Turania e Arion ou Cushite, se opuseram sob os nomes de Ácade e Caldeus. Graças ao cisma, as línguas modernas ou femininas entraram nos templos, e o empirismo fonético gradualmente teve precedência sobre a ideologia científica. Forra remediou da forma mais radical esse desvio do reitor compreensão e do saber da linguagem. Mas, depois dele, foi Moisés quem, sem uma reforma ideológica tão algébrica como a deste grande homem, retomando a linguagem sagrada pronta nos santuários ortodoxos do Egito e da Etiópia, a tratou com a maior genialidade. Que linguagem era essa? O hebraico? De forma alguma. Para que uma língua seja constituída, um povo deve viver, unido em um corpo de nação, vinculado por instituições comuns, iluminado por uma inteligência e um ensinamento especiais ou específicos. É assim que uma espécie nacional determina pela vida, uma língua à sua imagem. Ora, não havia povo hebreu naquela época. 11 havia celtas bodonicos por toda parte, conservando uma súplica mais ou menos clara da antiga sinarquia arbitral. Por toda parte, ou quase por toda parte, para fugir do arbitrário, do censo administrativo, do alistamento militar, do registro de terras, eles se deslocavam, na medida do possível, de um país para outro, declarando-se imperiais do antigo império, cuxitas, homens de cidades livres ou países neutros. Para os egípcios, como para todos os outros povos os andarilhos por excelência, os bodones, os apurus, ou seja, sem abrigo, sem fogo, nem lareira, os apfurus da África atual têm a mesma origem. Mas fora e acima dessas multidões irredutíveis à política e à arbitrariedade, havia outras classes de homens colocados exatamente na mesma situação. Entre estes últimos estavam todos os ortodoxos do Concílio dos Deuses ou do Concílio de Deus protestando tácita ou comprovadamente contra o desvio do governo geral ou de governos particulares. Somente estes últimos, de acordo com seu grau de educação esotérica, poderiam conhecer, compreender e escrever a linguagem sagrada ou ideográfica.
Mas os bodos falavam os dialetos vulgares de todos os povos centralizados, entre os quais viviam voluntariamente ou à força. No Egito, a linguagem vulgar e fonética era então fenícia. A dos templos estava morta, reduzida a princípios ideográficos, o mais rigoroso possível. Essa língua milenar foi o resultado de uma das primeiras misturas da vida e da intelectualidade das raças negra e branca. A ideografia desse idioma estará tão além da compreensão do povo que Moisés constituirá, que ele o esquecerá constantemente, e que sempre será necessário parafraseá-lo para ele em linguagem fonética ou vulgar. O concílio de Deus e o dos deuses não terão maior preocupação até o estabelecimento da realeza judaica do que este estudo perpétuo. A mesma coisa, quando, após o estabelecimento da realeza e sua aniquilação pelo Império da Assíria, Esdras fizeram uma reforma para os judeus semelhante à de Ephor-Rai, instituindo um corpo de estudiosos, substituindo os 2 primeiros concílios mutilados pelos reis. Os 50 capítulos do Sefer teriam sido tão difíceis de entender e ensinar, se tivessem expressado ideias de natureza a serem escritas em qualquer língua fonética? De modo algum. O último aluno de nossos dias pode ler Homero em grego, Virgílio em latim, Corão em árabe e pensamentos analíticos nas línguas do mundo. É bem diferente com as obras ligadas à ordem doriana, bem como com os princípios universais e, consequentemente, sintéticas, desta ordem das verdades que são puramente inteligíveis. Portanto, quando Moisés é lido para eles, diz São Paulo, falando dos judeus não iniciados, um véu permanece sobre seu entendimento. Ora, trata-se do renascimento do ouvinte ou leitor ignorante, e não do que Moisés queria fazer nele, pois ele não teria hermeticamente velado seu pensamento, sem deixar os meios de desvelá-lo, que constituíram a revelação em toda a antiguidade. O que é, então, essa ordem doriana da ciência antiga, esse patamar perdido da intelectualidade humana e sua antiga manifestação pelos ideográficos? Coloque diante dos olhos de um homem ignorante uma equação de astronomia, física, mecânica, química. Será uma carta fechada, embora ele leia analiticamente, embora compreenda foneticamente e racionalmente cada signo isolado. Um véu também permanecerá sobre o entendimento dos ignorantes. É o caso de todos os monumentos sagrados da hierarquia das ciências dorianas e da ideografia, isto é, do simbolismo usado para exibi-los através das artes, que são formas quase diferentes da mesma palavra, o reflexo da mesma palavra. Em vão, arqueólogos escavarão a terra, numismatanos agitarão medalhas, filólogos analisarão rúnicos, cuneiformes, protomedes, zendes, caudianos, acadianos, sânscritos, hieróglifos, fenícios, etruscos ou moisíacos, o véu ainda permanecerá sobre o entendimento europeu, enquanto o explique sintético não for restaurado a ele, a fim de entender esses monumentos da antiga síntese. Ora, essa antiga síntese nos prende, como os mortos guardam os vivos, como o passado detém o presente, quer este o negue ou não. O bilhão ou 2 átomos humanos que estão constantemente se renovando no planeta, como a poeira do turbilhão de um sopro invisível, tem um espírito geral clerical, que o agita, o carrega e o conduz. Esse espírito sempre se comunicou com a humanidade visível através das formas espirituais, que são as instituições sociais. A primeira dessas formas é a religião, a síntese por excelência. É por isso que os sacerdotes judaico-cristãos, que há tanto tempo mentem sobre as traduções dos textos sagrados, vão enterrar o século XIX em coro como os anteriores, os arqueólogos, os filólogos e os exegetas, como enterraram os enciclopedistas pedistas e tantas outras mortes ilustres. Como entender, neste século de análise, a importância e a realidade da antiga síntese, da qual nossos livros sagrados e nossos cultos judaico-cristãos são o prolongamento? É sobretudo através dos seus testemunhos sociais que é possível dar-lhe a conhecer, e as minhas missões não têm outro propósito. Um de seus meios de reconhecer-se cientificamente no universo e no estado social tinha sido, como disse, a matemática e a morfologia qualitativas. Daí a ideografia. Este, de fato, é o único método pelo qual a concordância da ciência e da vida, da ordem inteligível e sensível, do oculto e dos fenômenos, do universal e do particular, pode ser mantida enquanto se manifesta. Além desse método, inevitavelmente cai-se na fantasia decorada com os nomes da metafísica, teologia, etc., etc. Nossas ciências atuais, por mais desenvolvidas que sejam, dificilmente nos permitem despertar a vida das faculdades sintéticas do intelecto.
Nomenclaturas de fenômenos e efeitos sensíveis, cuja correlação ainda não se encontra a título de comparação, não contém a 10ª parte da série correspondente das ciências antigas. Mas a antiguidade erudita tinha ido mais longe do que a relação dos fenômenos sensíveis, mais do que a conversibilidade física e química das forças, mais do que a equivalência de símbolos típicos, formas físicas ou hiperfísicas. Os grandes mistérios abriram-se em toda uma ordem de realidades e verdades ainda maiores que as anteriores. Foi então que, de posse de todas as suas faculdades orientadas à imagem do próprio universo, a inteligência e a alma humanas viram, de cima para baixo e para dentro, o que o racionalismo sensorial só pode vislumbrar de baixo, para cima e para fora. Mais uma vez, é este método de cima para baixo que constitui a essência doriana do interior, característica das suas ciências e dos seus testemunhos, livros ou monumentos ideográficos, sejam eles quais forem. Vou aqui fazer o leitor sentir por exemplos diretos a importância dessa ordem da intelectualidade, quando ela se manifesta, ou de sua deficiência quando ela não se manifesta mais. De Abu Sibel, reúna todos os arquitetos do judaísmo-cristianismo, todos os escultores, todos os pintores, e peça-lhes um testemunho de criação própria, uma obra tão específica, de seu tipo, como o Partenon, como a Grande Pirâmide, como os templos de Fileia, Dendera, Edfu, Karnak, Elora no Decano, Copa na Guatemala, de Naicon ou Atoangorton no Reino do Sião. Se na Idade Média, a ciência sintética, ainda irradiando das profundezas de suas antigas afiliações orientais, foi capaz de dotá-las. O cristianismo das catedrais impropriamente chamado de gótico, a ausência dessa mesma ciência tornaria absolutamente impossível hoje dar qualquer testemunho equivalente, adequado ao nosso tempo. Isso porque a arquitetura é por excelência a síntese das artes plásticas, e que essa síntese, ou ideografia especial, é impossível sem a ciência que a motiva. Suponhamos, no entanto, que todos os artistas anteriores tivessem sido capazes de concordar intelectualmente em dotar a judeu-cristandade de um teatro tão específico para o nosso tempo como os da Grécia para o deles. Uma vez construído esse vaso, a síntese e a relação exata das artes plásticas, uma vez assim demonstradas, reúnem todos os poetas, todos os músicos, todos os coreógrafos, e acrescentam a ela todos os pensadores da atual Judeia-cristandade. Peça-lhes, então, que usem esse suposto vaso para manifestar a síntese de suas respectivas artes, para dar-lhes na vida presente o resultado simbólico de nosso estado social, o equivalente, em suma, aos sagrados tragedies da Grécia e da Índia. Mesmo que você tivesse o navio, o monumento sintético, você não teria uma síntese concordante para colocar nele, seja na poesia, na música, ou na arte dramática ou trágica. Passemos a outra ordem de provas ou julgamentos. Una todos os corpos eruditos da judeu-cristandade, e peça-lhes que vos deem, certamente não uma cosmogonia, nem muito menos uma teogonia, mas uma simples correlação das ciências naturais e físicas entre si, ou das ciências morais e políticas em sua própria ordem. Você não terá esse testemunho. Continue a mesma experiência em uma ordem de fatos, o que o afetará ainda mais diretamente. Reúnam todos os estadistas da Europa Actual e peçam-lhes que organizem apenas na Europa, não a antiga paz do Império de Ares e a teocracia do Cordeiro, se ainda não estamos lá, ou mais uma simples redução de armamentos e orçamentos, um simples esboço de arbitragem permanente, substituído pela guerra, finalmente o início de um Estado social entre as nações judaico-cristãs. Só terminarão em astúcia e força, em tiros de canhão e em exações financeiras mais terríveis do que nunca. Onde estão, então, os princípios de toda a síntese científica e social? Nos livros sagrados e em nenhum outro lugar. Todas as impotências de que acabamos de falar, na arte, na ciência, na sociologia, são também testemunhos da necessidade da tradição doriana. Mas nem a providência nem seus representantes intelectuais, que são, para os judaico-cristãos, Moisés e Jesus, poderiam deixar os herdeiros de seus testamentos desprevenidos. Mas, para que a ressurreição do Espírito encerrada sob a letra se realize, ela deve ser desejada e promovida, unindo as categorias sociais, semelhantes, nos 3 poderes especiais que são objeto deste livro e dos anteriores. Por que Orfeu deveria escrever um livro esotérico sobre o verbo sagrado, que os padres citarão da Igreja? Por que Platão escreveria um tratado esotérico sobre a propriedade ou simbolismo dos nomes? Por que São João, o discípulo predileto, deveria começar seu evangelho com estas palavras: "E no princípio estava o Verbo,
etc., etc. Homens dessa estatura falam e escrevem apenas para agir, segundo um princípio seguro e com vistas a um determinado fim. São João iniciará o seu evangelho recordando a primeira palavra do Sefer de Moisés, Beroeshi, Arque, príncipe. Não é à toa que ele vai se lembrar de toda a intelectualidade dórica do ciclo de Ram, dos Abrâmidas e de Moisés. Os livros de Moisés, dos quais Jesus tirará as consequências sociais, são, na verdade, um monumento do hermetismo dórico, no qual a ideografia se funde, por força da ciência, com aquele gênio universal do verbo, que se chama verbo. Tudo isso foi essencial para que o leitor sentisse a importância do movimento abramida, como Moisés o relatará em sua obra. No que segue, espero indicar, na medida do necessário, que esse movimento carregava em si essa intelectualidade indispensável e inegável. Em breve citarei alguns exemplos. Depois de lê-los, talvez se diga a si mesmo como é possível que 3 ordens de verdades e realidades expressas por um único hierograma não se alterem. Anteciparei essa preocupação legítima, lembrando que os 50 capítulos de Moisés, os 20 primeiros sobretudo, giram em torno de princípios. Não só este modo de escrever não os confunde no seu modo próprio, mas é o único que pode torná-los inteligíveis. Um princípio é uma coisa simples em si mesmo. Não pode ser decomposto por análise, e isso é comprovado sintetizando o que é idêntico a ele. Mas o homem de carne não pode conceber nada simples sem virtualmente decompô-lo, pois o prisma de nossa atmosfera decompõe o raio branco, a unidade do som, etc., etc. Isso porque o indivíduo é tríplice em nós, e o ternário é a única unidade relativa que pode ser compreendida ou refratada por ele. Intelectual, moral, instintivo, o homem verá através do pensamento um princípio somente através de sua própria constituição reduzida, por força da virtude da ciência, à sua maior simplicidade, à sua maior unidade, simplicidade relativa, unidade harmônica, mais uma vez. De acordo com o método das ciências divinas ou dóricas, Moisés procede de cima para baixo, do túmulo para o agudo, do universal para o particular, do inteligível para o sensível, do oculto para o manifesto. Mas em todos os seus modos, a evolução dos princípios é matematicamente a mesma, de ciclo em ciclo, seja o ciclo inteiro ou um único sistema solar, o reino nominal deste planeta ou as sucessivas constituições do próprio planeta. Desenvolverei ainda mais o exemplo citado acima de Cain, Shem e Canaã, antes de levar o leitor mais longe atrás do véu. O hierograma cosmogônico, Cain é o princípio do tempo oposto ao do espacietalizado, Abel. Este, sem véu, é um dos significados hieroglíficos. Seu pai é o universo animado, inseparavelmente unido à sua faculdade de animação, Adão-Eva. Seu meio é a terra celeste de Platão, Adamá, a substância universal. Mas o que é Cain em si mesmo? O que, em seu princípio, é o tempo que o torna sensível para nós? Em sua unidade qualitativa, isto é, em sua universalidade, em sua essência viva, já que se trata do universo vivo, o que, mais uma vez, é esse princípio que logo sobrecarregará o espaço, a fim de fazer aparecer algo mais ali? Moisés concebe o tempo como a causa da força centrípeta universal. 11 devora e transforma, e certamente ele é em si mesmo algo cujo conhecimento positivo levaria longe. Moisés contrasta com o espaço etéreo. Causa da força centrífuga universal. Abel assim concebido é um princípio libertador e espiritual por excelência. Mas Moisés não é um dualista, testemunha 7, o terceiro filho de Adão e Eve, nascido da virtual dominação de Abel por Caim. 7, que participa de seus 2 irmãos simbólicos, significa espaço de peso, sideral, duplo e sextupla, o que tem um grande significado na matemática qualitativa. Mas esses princípios não são materiais, mais uma vez, pois estamos tratando aqui da biologia do universo, ou cosmogonia. Desçamos o triplo ciclo em que cada um desses hierogramas exerce sua ação. Em ordem androgônica, Cain, Cronos, será chamado de centralizador universal, o coroado. Abel ficará sobrecarregado com a descentralização. 7 será a vida local, estabelecendo a relação do centro com a circunferência e vice-versa. Vamos descer mais um degrau, vamos até o antropomorfismo puro e simples. Cain não é mais do que um simples Rômulo que domina o primeiro remo, o tipo de todos os cães, todos os Kongs, todos os Kaisers, todos os reis,
todos os Césares e todos os reis. Ele subjuga a vida livre, funda a cidade Seipal, escraviza os coletivos dispersos, os traz de volta à unidade física ou política, pela força. Em vez dos uraeus, ele usa uma coroa de torres, em vez dos orbes, o símbolo das urbes. É sempre o mesmo princípio de modo diferente. É sempre o oposto do princípio da restituição infinita através da liberdade. 7. Aqui novamente, detém o meio, participa do um e do outro, e é nele que se dá a possível conciliação da centralização com seu princípio antagônico. Você encontrará esses três filhos de Adão explicados hierarquicamente em todas as cosmogonias da Terra. Isso não significa, mais uma vez, que Moisés copiou seus antecessores, mas que há uma constituição biológica do cosmos, e que em certos momentos da vida da humanidade, a ciência correspondente deve ser atualizada, em certas visões da síntese presente ou futura. Quando se trata de Noé, o princípio biológico do nosso sistema solar, Sem, Cã, Jafé, são o salto, em outro plano e em outra ordem, do quaternário primordial. Shem corresponde a Abel, e significa o espaço etéreo, o espírito radiante de nosso redemoinho em sua zona zodiacale, no que os egípcios chamaram de céu do Cã Akmou-Sekous expressa a atração, o princípio do tempo próprio de nosso redemoinho, o centro de seu grande ciclo ou seu grande ano. Jafé expressa o espaço ocupado, com sua gravitação siderais interestelares, sua divisão equilibrada ou sua dualidade sextupla. Corresponde ao princípio do Aki-Urdu. No sentido médio, Sem será a própria luz, ou melhor, a radiação, de toda a luz intelectual, moral e física. Cã será a reabsorção de todo o calor, Jafé será a divisão e o equilíbrio de todas as afinidades locais, eletivas e elétricas, entre um centro e qualquer circunferência do círculo biológico do nosso sistema solar. Finalmente, do ponto de vista antropomórfico, puro e simples, Shem significará um homem iluminado ou um homem amarelo, Cã um homem de fogo ou do Equador, Jafé um homem de olhos azuis como um raio ou simplesmente um homem branco. Da mesma forma, na geogonia, Canaã expressará, no superlativo ou no intelectual puro, o princípio da agregação, da morfologia física do globo e seus quatro reinos, bem como sua relação dinâmica com seu espírito latente. Na androgonia, este será o princípio da economia das sociedades, em sua relação com sua energia intrínseca. No simbolismo da linguagem cotidiana, Canaã não será mais nada além de um simples comerciante. Esse modo de condensar o pensamento pela ciência ideográfica e pela arte de retratar a ação dos princípios da ordem mais universal à mais particular, da mais intelectual à mais sensível, essa magia da linguagem humana, tornando-se o prisma perfeito do Verbo Divino, é sustentada inquestionavelmente através dos 50 capítulos de Moisés. Entender-se-á, portanto, espero, que um homem de carne e ossos serão relacionados em tal livro apenas como um símbolo do princípio que ele representará essencialmente, e de acordo com o qual agirá. Caso contrário, não estaríamos mais lidando com um livro sagrado da ordem dórica, mas com uma história mais ou menos lendária, um conto escolar primário, escrito na linguagem fonética e vulgar. Mas, ao mesmo tempo, todos os teólogos do mundo poderiam intervir na forma de todas as pombas possíveis, o Espírito Santo. Como imagina seu materialismo, uma obra desse tipo deixaria de ser a expressão científica de Enes, e, a partir daí, seria sem vida, sem poder em relação às ciências humanas. S.Y.N. Urelis, no capítulo anterior, eu disse que o movimento dórico dos Abramidas de Caldeus tinha como símbolo feminino uma enciclopédia científica, Sarraí, esfera de espelho ou raio, que se torna Sara, ou seja, o brilho reitor de um ciclo. Essa neossíntese, que parecia bela para os ortodoxos do Egito, não poderia deixar de ofuscar os poderes políticos, fossem eles cismáticos ou tivessem se aproveitado do cisma para se libertar mais ou menos da autoridade dos dois primeiros concílios. Por isso, encontramos em Gênesis, capitão 20.v16, estas palavras dirigidas a Sara por Abimelech, que significa o princípio do governo militar: haverás sempre um véu diante daqueles com quem estiveres e lembrai-vos de que fostes levados. Vós sois a verdade, mas não vos mostrareis, pois, caso contrário, como sois a verdade e eu sou o poder que vos tomou e vos subjugou, você subiria ao seu posto na ordem social e eu desceria ao meu. Acostumado agora com a ideografia dórica, o leitor pode ser atraído ainda mais para alguns de seus arcanos.
Moisés dará seu testemunho escrito, tendo diante de seus olhos esta enciclopédia caldiana e os inúmeros livros sagrados dos ortodoxos, nos santuários egípcio e etíope. Sua nação, ou pelo menos a que ele constituirá, será uma real universidade de Deus, Israel, uma espécie de grande pirâmide mobilizada, e toda a ordem social será caracterizada no mesmo estilo hierogramático, que devemos ter cuidado para não se materializar, se quisermos entendê-la. As genealogias dos princípios expressos por hierogramas são todas escritas no mesmo espírito. Aqui estão mais algumas provas disso. Vabron por Agar, produz Ismael. Aguiar significa central, angular, faculdade ígnea, Emael, princípio fluídico de expansão. Através de Sara, ou seja, através da esfera de seu raio, Abrão gera Isaac, o princípio da agregação no meio. Finalmente, através de Quetora, condensação da lei, fixação da relação da ação circunferencial com a ação central, ele gera 6 princípios: 1 marca registrada Launhan, potência múltipla do som, ou marca registrada 2 Lexan, poder divisível da luz, ou marca registrada 5 Median, divisibilidade estática ou física, 4 Omedian, divisibilidade dinâmica ou química, marca registrada 5 Lesbos, poder silencioso do vazio. 6 Osui, ondulação, estado radiante. Ocultação ou destruição da matéria. Note-se que todos esses princípios, que enunciam tantas ordens de realidades e ciências, emanam da mesma lei, Quetora, a serva de Sara, a sucessora da esfera dos raios. Essa lei, essencial tanto para a matemática qualitativa quanto para a quantitativa, é formulada de forma bem conhecida, TR igual 3 e 4 IG. Não devemos esquecer que, mais de 20 séculos antes desta reforma intelectual dos neo-ramos dorianos, a grande pirâmide de Gize tinha sido e construída de acordo com estes princípios pelos sacerdotes do ciclo do Ram. Essa inegável quadratura do círculo pretendia, na verdade, perpetuar por suas proporções simbólicas a unidade da antiga síntese, sem falar aqui de seus usos internos. Em sânscrito, para a Rama, Py Hamid expressou o mesmo símbolo soberano pontifício de Ram. Continuarei a levantar um pouco o véu da ciência doriana. Jacó Israel tinha Rebeca como mãe. Rebeca significa movimento ígneo, centro-terra. Ela é filha de Bat ou Eu, envelope em space, void ou etor de Eu. Aqui estão os fios de Isaac, a ação do centro de agregação no ângulo ou ponto central. Limitar-me-ei à filiação de Jacó. Lacob, movimento aparente no centro oculto, revolução na base, modulação na tônica. Por restrição, esse hierograma também significa subversão e, por comparação, substituição, subplantatiofi. Peço perdão por todos os meus neologismos, passado, presente e futuro, mas para ideias tão novas, embora tão antigas, faltam palavras equivalentes em nossas línguas. De Lia, a liga unitária, a harmonia das transições, Jacó tem 6 filhos como Abraão de Queturá, Vungrau Ruben, videntes afiliados, ou marca registrada 2 Simeon, olfativos, sensíveis fluídicos do interior, ou 5 Levi, associados de amor ou simpatia em Lod, o deus masculino, o princípio doriano. Marca registrada 4 Judá, multiplicadores masculinos do centro ou do principado, decadários da monada, extensores do ângulo universal, ou 5 Issacar, manifestantes da imigração do fogo, ou 6 Zabulon, ordenadores do elemento principal, da primeira substância. A segunda esposa fecunda de Jacó é Raquel, a radiante etérea, e seus filhos são o José, o consumo de luz refletida, o circuito magnético, o enrolamento da lua ou Benjamin, a sucessão dos dias, a numeração da direita, voltada para o polo norte. Bauá, serva de Raquel, significa a revolta total da unidade, a exaltação do ângulo universal. Seu filho é Dan, o triângulo, o juízo, o zênite Neftali, o brilho das glórias, a distribuição da grandeza, a distribuição dos troféus. Zelfa, seguidora de Lia, consequência da liga harmônico, significa a caverna escancarada, a abertura da profundidade, o bocejo de baixo, a voz da ence, o brilho da escuridão, a aspiração do vazio. Ela é a orbe do cone de sombras da terra, ela é a rainha do terror, que, no entanto, sorrirá um dia. Ela tem 2 filhos, como Fiachel, sua antítese. O primeiro é o Cade, a entrada e a invasora, a porta e o alcance, o estreito e o offshore, o golfo e o abismo em. O segundo, o fundo ou cume do cone, é Azer,
o limiar da dominação, o pedestal da apoteose, o pedestal da vontade mestra, a questão celestial da alma vitoriosa da segunda morte, a entrada apotética na casa. Nos mistérios de Eleusis e Ísis, essa questão foi chamada de coroa de asas. Intérprete dos mistérios, como todos os poetas até o pai cristão, Horácio também dirá, desse esforço celeste da alma após a primeira morte, este belo verso, falando de Hércules, Venisus arces atigit igneias. Seu esforço chegou à cidadela ígnea. Tal é a profundidade dos livros de Moisés e da Enciclopédia Abramidus ou Nel Hamid, que eles relatam, apoiados no Egito pelos ortodoxos, consagrados a Salém por Melquisedeque, condenados pelo poder político a não se manifestar, veremos esse movimento intelectual e social, do qual a alma velada é a síntese dos evangelhos. Os dóricos acusam-se em Jacó Israel, o suplantador, e agem em José, fechando-lo o Ísis. O cisma será, de fato, abraçado com tal poder que os reis pastores serão expulsos. Moisés pôs Sibre, então presente. A data da chegada dos Abramidas ao Egito pode ser definida no ano de 2173 a.C., coincide com a invasão narrada por Maneto. As terríveis consequências do império pessoal da Assíria haviam desagradado todos os Jonígias, do Hindus à Arábia. Seu impulso para o norte os levou para a Síria, e os forçou, por medo de serem pegos no fogo cruzado, a tomar o Egito e a se cobrir contra o novo império. A guerra foi terrível, e uma parte da população masculina do Egito foi massacrada, o resto foi reduzido à escravidão. Os Ixos, ou Iluxouitas desta invasão, consistiam em todas as classes trabalhadoras das cidades e campos do Império Assírio. Cansados de impostos em massa, impostos esmagadores, desemprego e fome, arbitrariedades e extorsões, depois de se terem revoltado, entregaram-se, como sempre, ao primeiro ditador que apareceu, que os fizera seu exército, para fundar seu próprio poder pessoal. Shalit, Salatis, Saitis era seu Napoleão, e entrou em triunfo em Mênfis, onde ele mesmo se coroou como um simples faraó de direito divino. Mas, temendo os ortodoxos, fortificou-se contra eles na parte oriental do delta. Para aliar-se aos Bódons, deu ao seu acampamento entrincheirado, envolto por enormes muralhas, o nome de Abaris. Foi de lá que, por 19 anos, governou o Egito conquistado. Seu exército veio de todo o mundo, Vixos, Mensões, Satious, Árabes, Citas Turanianos, Quectas. Tem. Dependendo de suas origens, eles eram divididos em diferentes armas, infantaria, cavalaria, balística, etc. Uma espécie de convenção, ou tratado extorquido pela força, havia neutralizado Tebas, com a sombra de um desagradável egípcio, Ri, por quase 20 anos, Shali. Permaneceu barricado no delta contra as alegações do cesarismo assírio, isso. Os partidários do Lama, sob o nome de Elamitas, atacaram-se com vigor. Ele foi apenas o quinto sucessor do primeiro faraó dos Ixos, que uniu o Egito sob seu domínio, sob o nome de Apapi II. Mas a ortodoxia tebana logo se livrou do jugo e se opôs a ele com uma 17ª dinastia. Os reis pastores queriam que houvesse apenas um regente em Tebas, Ik. Os ortodoxos queriam um rei, Sutem. A guerra foi geral. Os 3 concílios se reuniram desta vez, e conseguiram levantar o Egito tão poderosamente a ponto de expulsar os Jonígias de volta a Mênfis, e até mesmo arrancar a cidade deles, que eles tomaram de assalto. Finalmente, os ortodoxos fizeram tão bem que, em 1703 a.C., arrancaram a conquista cismática do campo de Abaris, levaram-na até a Síria e, finalmente, a derrotaram na Batalha de Sharoulen. Foi sob a liderança de Amós, ou Amizi, que a antiga sinarquia mais uma vez provou sua força. Este membro eleito dos 2 primeiros conselhos fundou a 18ª dinastia. Os pastores adotaram, como disse, a escrita, as artes, a religião dos vencidos ou o trinitarismo simbolizado em nome de Horus. Joseph tinha sido ministro sob Camen. Devemos ver nele um homem simplesmente com o nome de José ou a representação do advento da política ortodoxa no ministério? Não há necessidade de hesitar, e este nome, que significa o enrolamento de Ió, o abraço do cisma, não deve deixar dúvidas sobre este assunto. José é o filho simbólico de Jacó Israel, o que por si só significa a revolução e substituição da Universidade Real de Deus. Ele é supostamente vendido como escravo para Pedufra.
Este último hierograma significa o signo do Sol, e esse suposto personagem era o chefe dos satélites. José, que nada mais é do que a ordem abramida, doriana ou seu chefe em determinada fase de sua ação, e forçado, de fato, a submeter-se, na aparência, à política dos cismáticos que se uniram ao símbolo trinitário e solar. É por isso que, em seu hierograma antropomorosificamente explicado, somos mostrados casando-nos com Asnat, sacerdotisa, filha de um sacerdote de On, Heliópolis, cidade do Santuário do Sol. Como os invasores haviam tomado as terras, a política dos Abramida era fazê-los retornar à coroa tebana, ou seja, ao segundo concílio, o das divinas ou leis. Isso foi fácil, pois, como todos os governos políticos, o dos pastores levou o Egito à ruína e à fome. Os ortodoxos, disse, aproveitaram essa falta de cozimento entregando apenas as sementes à realeza tebana rendeu um time de 20% sobre as colheitas. Mas, se refletirmos sobre a exceção que foi feita em favor do sacerdócio, não podemos deixar de ver nessa manobra o jogo de uma política extremamente apertada, limitada em seus meios e obrigada a fazer todos os esforços para se armar contra o invasor. Lá, como em toda parte, a ordem dos Abramida em marcha, portanto, de acordo com o conselho de Deus e o conselho dos deuses. Quando sua política deu frutos sob Amós, um Amós dos gregos, a ordem dos dórios caldianos pediu e adquiriu um pedaço de terra no delta, na terra de Goshen. Este novo centro ortodoxo, conhecido sob o hierograma de Jacó, não poderia deixar de se tornar um dos pontos de foco dos dórios que fogem por toda parte das novas jurisdições ou dos governos políticos. Lá, como em Carram, como em Carialharba, como nas terras de Moabe e Aimon, os Bodones Intra, momentaneamente misturados com os cismáticos igualmente revoltados, vieram de todos os lugares para se reunir, mas o povo egípcio os confundiu em seus preconceitos com a enxurrada de invasores, enquanto, ao contrário, os membros dos dois conselhos reconheceram a ordem dos Abramidas como afiliada a eles. Esta diferença entre esta ordem e os hebreus explica as confusões em que os historiadores caíram, os sacerdotes egípcios, de Maneto aos Visistrabão, a Amônio Saxas, que deu aos cristãos os ritos solares da comunhão, sabiam que Moisés era um dia número, e vimos que a mesma assimilação é inegável em relação aos Abramida e Eudórios que vieram de Aeldeus. Quanto às famílias muito pequenas, Isantonedno, Val de Gessen em torno de um dos conventos da ordem, Maneto não os distingue dos Ictios, nem Joséfo, historiador dos judeus. Mas a sua reunião em torno da ordem Durios dos Abramidas, a sua longa campanha de missa, respondendo ao chamado de Moisés, sacerdote de Osíris, não nos permite ver neles outra coisa senão doriões intransigentes, seja face ao cisma dos Dionísias, seja em relação ao trinitarismo solar de Krishna, Milhas, Horus ou Baal Svaraliiga. Portanto, com os celtas ortodoxos de Bodon que temos que lidar nesses apurus, nesses hebreus, nesta colmeia de comunas governando-se por seus próprios árbitros, e tornando-se os Ben Israel, os filhos da universidade real do Deus masculino. Durante 14 séculos, essas pessoas intratáveis já haviam começado a dar ao mundo seu grande ensinamento social. A antiga sinarquia poderia ter cedido o estágio da história à anarquia de cima, esta última poderia substituir o governo da força pelo CLI da antiga lei, arbitrariedade pela arbitragem, poder político pela autoridade intelectual das instituições universalmente consentidas, os velhos celtas bodonanos baixaram a cabeça apenas para erguê-la imediatamente. Seus carraus, ou comunas, a eleição de seu terceiro conselho para os pais e mães de família, a arbitragem de todas as suas diferenças por seus próprios ex ou regentes do conselho de anciãos, tal era, desde a ruptura dos poderes sinárquicos, o mínimo de organização social a que foram reduzidos, e que, em prol do salvou em todas as crises geradas pela humanidade, até os dias atuais. Seus chefes ou aques, tendo, graças aos Abramides, sua inteligência nos dois primeiros concílios do Egito, reivindicando a antiga lei de Ares, na qualidade de adeptos do movimento neo-ramida, obtiveram certas liberdades no Val de Gessen. Estes últimos defendem singularmente a favor da constituição social do Velho Mundo, e nenhum governo de hoje seria suficientemente inteligente ou forte o suficiente para admitir semelhantes governos. O famoso autogoverno aparece ali, concedido desde o início 700 anos antes de nossa era, a um pequeno povo tão grande quanto um de nossos cantões, embora tenha sido assimilado, pela nação que lhe deu hospitalidade, aos antigos invasores cismáticos. Que os alsacianos Lorenas, os polacos do Ducado de Posen, o Reino da Polônia, ou a Galiza, ou os irlandeses,
peçam tal favor, os governos políticos que os dominam nunca se sentirão suficientemente autoridade intelectual e moral, força social suficiente, para lhes fazer tal concessão. Seria bem diferente do dia em que a reconstituição dos três poderes teria livrado os governos políticos de sua impotência, tão onerosa para todos, tão perigosa para eles. Voltemos ao pequeno espaço de terra entre o Nilo e o meio do Istmo de Suez. A fertilidade foi excepcional. Correntes de leite e mel fluíam através dele. Data e Abiram asterisco diriam mais tarde, com reprovação, revolta contra Moisés no deserto. Tratados com desdém pelo povo, com bondade pelos escravos egípcios, agrupados por famílias federadas em clãs ou tribos, governados por seus próprios zaquins, dir-se-ia, para olhar para eles, antigos auxílios do antigo império arbitral. Eles estavam ligados ao Estado propriamente dito apenas através de um corpo ligado ao segundo concílio, o dos escribas ou escotérrimos do Egito. No Val a maior parte destes últimos pertenciam a si mesmos, aos mais instruídos dos oberious. Eles foram iniciados nos mistérios do templo de Ammon-Ra, sagrado, da antiga lei, chegaram a um acordo com os Zaques ou Zaquins dos Carral sobre o tema da execução do código, contribuições dos homens para obras públicas ou para armas, impostos coletivos da comuna, em dinheiro, cotas em trigo ou gado, censos dos habitantes, cadastro de terras, apelos a recursos, etc. A China, que preservou intacta toda a parte central da antiga Constituição Social, mostra-nos ainda hoje o pequeno peso, cerca de 2 francos por ano por homem, que o governo impõe aos governados, quando a sabedoria e a ciência o presidem. A única subjugação que prejudicava excessivamente as comunidades hebraicas do Delta era o Departamento de Obras Públicas, ao qual cada nome tinha que fornecer seu conteúdo. Desde o choque dos templos, e depois das monarquias, esse serviço havia caído das mãos dos 2 primeiros concílios para as dos reis, embora os arquitetos, engenheiros e hidrógrafos, como todos os outros Savgi e Lorps, pertencessem diretamente aos santuários no Egito, os faraós tiveram que organizar militarmente o trabalho das pontes e estradas. Foi assim que traçaram as estradas estratégicas, comandando a Síria por Magedo, em frente ao Líbano, e outra artéria, de Magedo a Carquemis, vigiando a Síria e a Mesopotâmia. Fortes com um sistema completo de defesas formavam uma cadeia, entre Magedo e Cádiz para anéis extremos. Tal era a parte magistral que os ortodoxos haviam feito com que seus reis colocassem na boca dos poderes pessoais que haviam emergido do cisma. Foi graças a esses trabalhos que Ramsés I domou a liga revivida dos cismáticos, desde o Eufrates e as montanhas de Touro até o mar. Foi com a ajuda deste poderoso sistema de defesa que Setii, em 1556 a.C. tinha completado a dissolução na Síria da Confederação dos Naturalistas, da qual Sapalel, rei dos Quetes, por sua vez se tornará o chefe imperial. Através de Ramsés no Orontes, através de Seti sob Cádiz, a Confederação Fenícia, constantemente vencida, foi constantemente reformada, sob Motor, bem como sob Sapalel, mordeu seu terrível freio, mantido com grande dificuldade pelas guarnições egípcias de Gaza, Ascalon, Magedo e Cádiz. Durante esses árduos esforços, outras obras gigantescas exigiram outro contingente de mão de obra. Um canal unia o Mar Vermelho ao Nilo, poços artedictos multiplicavam a fertilidade, uma grande rota comercial, com postos militares, aberta para os carais de Hadazii, em frente a Edfu, e para as minas de ouro de Gib-ve-Eliacaque. Durante este tempo novamente, o salão hipostilo de Karnak foi separado, o templo grade de Abidos foi enriquecido com novas maravilhas escultóricas, e os monumentos grandiosos do Vale dos Reis. Sob Ramsés II, a anarquia intergovernamental continuou a exigir do faraó uma energia atenta. Trabalhado pelos separatistas, pelos bódons de Ajota Rabi, pelo Egito e pelo partido assírio, o Sudão rasgou os tratados. Por outro lado, a Liga Turano-Ficniã da Ásia e da Europa ameaçou o Delta. Nesta vasta confederação que se estendia do Mar Cáspio ao Estreito de Gibraltar, entravam naturalmente os celtas europeus de Thor, sempre prontos para alguma travessura. Eles foram para a África para engrossar as fileiras de seus irmãos líbios de olhos azuis e cabelos loiros, e agitaram as antigas colônias pelágicas, de Trípoli ao Marrocos. Graças à quebra da antiga lei internacional de Ares, o Mediterrâneo estava infestado de bacias, ligurianos, sardos, aqueus, cicladianos, sempre prontos a transformar-se em corsários, e a dar muito aos últimos representantes da antiga ordem das coisas, Egito, Creta, Etrúria.
Tal era o círculo hostil que a política dos quetas, nas fronteiras da Ásia Menor e do norte da Síria, apertava em torno do Egito, a fim de sufocar o domínio da antiga realeza da justiça internacional. No Val de Gessen, as repercussões de todos esses distúrbios foram sentidas na forma de corvéis para obras públicas e alistamentos para os exércitos terrestres e marítimos. Ramsés II atingiu pela primeira vez a Liga na Etiópia, fugiu, seguindo Heródoto e Estrabão, ele a repeliu, com um para o Indo, com uma frota de 400 velas, que limpou o Mar Vermelho e o Golfo de Omã, e deu todas as costas do primeiro ao Egito, enquanto ao oeste outro exército perseguiu os líbios, os bodos e os númidas até o centro da África. Tendo assim atingido os pés e as asas da Liga, o rei da justiça manteve a cabeça em respeito, reforçando as guarnições da Síria e fazendo 2 expedições triunfais ao norte de Beirute. Tendo assim subjugado a coalizão de senhores feudais, aproveitou a paz para continuar seus trabalhos de defesa, do ano de 1415 ao ano de 1401, pouco antes do nascimento de Moisés. Os apurus do norte estavam tranquilos no vale de Gessen, onde desfrutavam de sua prosperidade. Os do sul, os árabes, agitavam constantemente o Sudão, a Abissínia e a Etiópia. Turbulentos, bélicos, nômades, declarando-se colchites ou povos do antigo Império Arbitral, para escapar de toda a jurisdição nacional, perseguiam incessantemente os vice-reis dos nomes do sul atentos ao menor sopro distante da guerra, rondando as minas de metais preciosos, com seus velhos amigos os negros, estavam sempre em alerta. Seu modo de agir tinha sido o mesmo em relação aos césares babilônicos e ninivitas. Antigamente, de fato, eles tinham grandes prerrogativas de Ram, e, graças a ele, permaneceu por muito tempo independente de qualquer outra jurisdição arbitral que não a do Kuxa da Índia. Mas esses tempos já se foram, e depois foi o Egito, que fazia o último esforço para retardar o colapso final do velho Estado social, que o cesarismo precipitara na república de uma anarquia feudal desenfreada. É por isso que Ramsés II, entre o Egito e a Arábia, ergueu uma nova fortaleza, a Anastu, ou Pará-Ramsés, lembrando assim a Liga dos Anarquistas Internacionais que o antigo Pará dos Paradês ainda tinha um rei da justiça internacional, fiel à lei de Ram, depois de 53 séculos, e apesar de 16 séculos de revoluções e guerras. Essas obras formidáveis eram indispensáveis, mas as populações sofriam com isso, apesar da sabedoria da sinarquia egípcia, e, como sempre, os descontentes, em vez de se rebelarem contra as causas gerais desse mal particular, murmuraram contra seu próprio governo. Na época do nascimento de Moisés, Ramsés II ainda era obrigado a golpear a Liga no coração e na cabeça, cercando a principal fortaleza dos quetas. Depois de 2 duras batalhas, a Hidra foi mais uma vez derrotada, mesmo que isso significasse reamarrar suas seções e necessitar, por 15 anos, de golpes perpétuos de espada. Os celtas da Europa, fiéis à lei zodiacal do Staurial, continuaram a emprestar aos cismáticos suas hordas guerreiras, seu mar cenário bárbaro e turbulento. Aliados por 16 séculos com os jônios da Síria e os turanianos da Ásia, trocaram com estes últimos as piores superstições e magia negra, sacrifícios sangrentos de animais e homens. Por toda a parte corriam para as pacíficas sinarquias de Ram, em Espanha, na Gália, na Etrúria, na Grécia, em França Maledune, na Crimeia, na Frígia, nas ilhas do Mediterrâneo, na África, impotentes para criar qualquer coisa, incapazes de se aliar para qualquer outra coisa que não seja destruir, depois despedaçando-se uns aos outros onde quer que tivessem atingido os escombros da velha ordem social. Suas confederações mediterrâneas uniram-se sob uma estranha bandeira, a bula e a pomba vermelha, chamavam-se Torcha. Tauer é ninguém menos que Thor. Chá também designa em árabe o tipo de Cohen chamando os rebanhos para a rega. Além desse nome religioso, a ralé dos anarquistas também tinha pretensões à jurisdição internacional. Por isso foi pomposamente chamado de Chardin, o poder livre do juízo, de onde vem a Sardenha, um de seus centros. Durante 15 anos, esta anarquia federal, à frente da qual estava o rei Motor, um aliado do cesarismo assírio, continuou a sacudir o freio e o pedaço de Ramsés II. Motor morreu, e seu irmão Quetazar retornou à aliança concluída com Seti, os setos da Etrúria e Ramsés I. A aliança foi observada ainda mais lealmente, pois o faraó se casou com a filha do rei dos Quetas, e abriu ao sogro uma hospitalidade real.
Se entrei nos detalhes acima, é para cumprir minha promessa de descer passo a passo o curso dos fatos históricos, e fazer sentir e tocar os esforços colossais da velha lei pública de Ares, da antiga teocracia universal do Cordeiro para sustentar na terra os restos do antigo reino de Deus. É impossível não ver, através da expulsão dos de esmática de Tanis, através das ações dos faraós ortodoxos desde aquela época, a execução magistral de um retorno à sabedoria e ciência do antigo governo geral. Por trás desse plano, que se afirma em sua própria execução, está a antiga sinarquia, a antiga ciência social e seus guardiões, os ortodoxos dóricos do Concílio de Deus e o Concílio dos Deuses. Concentrados no Egito como em sua última forma, seu objetivo era desarmar em todos os lugares a cabeça acesa da anarquia intergovernamental, atacando os governos absolutos e arbitrários que exploravam a desordem universal contra os antigos governos arbitrais. Depois dos Césares ninevitas e babilônicos, foi a vez das confederações síria, turaniana e europeia que os templos ortodoxos assim neutralizaram pelo braço dos reis da justiça formado por eles. Ora, a conquista nunca foi o objetivo, nem desses templos, nem desses reis. Limitar a anarquia intergovernamental, as restrições arbitrárias, os confrontos de poderes pessoais, a consequente rebelião e o recurso às armas de multidões embargadas de exemplos criminosos, sobrecarregados até a ruína por reis da iniquidade e políticos do acaso, para conter os aventureiros que ascendem a coroa através da desordem feudal, para travar a invasão de poderes por homens ambiciosos sem lei, sem consciência ou ciência, de tal era, naqueles tempos conturbados, o papel magistral da sinarquia egípcia. Mas neste jogo, de século em século, o faraó, o primeiro magistrado do colégio dos deuses, alguns admiráveis concebido como era pela iniciação, não podia deixar de tomar emprestado das necessidades da guerra perpétua um certo ar de cesarismo. Não que esses soberanos fossem de alguma forma comparáveis ao que os Césares da Assíria ou Roma foram ou se tornarão, e toda a turfa consequente dos representantes ignorantes da anarquia coroada sob o nome de monarquia. O Egito nunca caiu tão baixo no materialismo do governo pessoal, enquanto sua alma viveu, em seus 2 primeiros concílios sinárquicos, sua vida religiosa e erudita saudável e forte. Seu sacerdócio, felizmente para ela, não constitui uma simples escola de moral primária, impondo a suposição às multidões e deixando aos governantes nenhum outro controle senão seu bom prazer e sua ignorância, longe disso. Se assim fosse, o Egito, em vez de durar 18.000 anos antes de Mênes, e fornecer quase 40 dinastias reais deste sacerdócio ariano, teria vivido o que os povos e as sociedades governavam, não pela ciência, pela economia, mas pela ignorância, iniquidade e desperdício. O segredo desta longevidade é, mais uma vez, a autorização de todo o corpo docente, a submissão do poder a esta autoridade, os ofícios ao exame. Longe de ser mais fácil para os grandes, a iniciação era, ao contrário, tanto mais dura quanto o indivíduo subia os degraus que levavam às maiores responsabilidades. Quando Jesus Cristo diz como é difícil chegar ao conhecimento supremo, ele sempre enfatizará essa simplicidade do coração e a simplificação da mente, cujo símbolo é a criança, são a condição fundamental para conseguir isso. Mas o ser nascido perto do trono é, por situação, tão bem informado, tão alterado em seus possíveis desdobramentos, que a aquisição da antiga sabedoria foi mais difícil para ele do que para o filho do último dos mendigos. É por isso que os 2 primeiros concílios ensinaram a arte real tão severamente quanto a arte sacerdotal, e restabeleceram por uma ortopedia intelectual e moral formidável a ontologia dos príncipes dinásticos. E se vemos em certos períodos reis sucedendo-se no trono com tanta rapidez, no Egito, nas Índias e em outros lugares, é porque a mediocridade ou o desvio governamental não foram tolerados por muito tempo pelos 2 primeiros concílios, que preferiram manter às suas próprias custas a vida mais ou menos desordenada de um príncipe ocioso, do que deixá-lo no exterior uma soberania que não tinha em casa. No Egito, como no final, como em todo o antigo império de Ram, a vida local, governada pelo terceiro concílio, era a mais livre possível. Mas as necessidades externas obrigaram, no entanto, o Conselho dos Deuses e toda a magistratura a deixar que o Rei da Justiça centralizasse em suas mãos um grande número de serviços. As mesmas causas também forçaram o Conselho de Deus a sacrificar grande parte de sua autoridade aos poderes centralizados do magistrado-chefe.
O resultado foi que entre os antigos ortodoxos não só o Val de Gesseri, mas também todo o Egito, no Oriente Médio, era o único que estava no sul, um mal-estar geral, um descontentamento muito coberto sob uma prosperidade muito grande. Apagando seus antecessores, Ramsés II foi forçado a trabalhar demais, indústria, comércio, em uma palavra, para ser o centro de uma civilização que era excessivamente desleixada. O Egito estava ocupado ao máximo, e mantinha o mundo inteiro em suspense, não apenas na guerra, mas na paz, pois seus comércios absorviam as matérias-primas de 3 continentes, dos quais os fenícios eram os navios RORO marítimos. Como em nossas capitais, a construção civil havia se tornado uma necessidade ruinosa da economia pública. O soldado que voltará ao destino de nome era operário novamente, e era preciso ocupar a massa dos operários, e o que nossos políticos chamam de o prédio cumpriu esse propósito. Em Bubaste, em Abidos, em Mênfis, os antigos templos foram construídos e reconstruídos, e embelezados. Em Luxor, o monumento de Amenhotep III foi terminado. Em Karnak, o pílon troféu foi erguido em memória da captura de Cádiz. Spéus de Ibsambol, templos de Gourna, Tanis, Ramesseum, obeliscos, estátuas e monólitos gigantescos, todos foram reparados, concluídos ou construídos em uma atividade febril, impossível de parar sem perigo. Fora dos templos, o faraó se multiplicava por toda parte. Magistrado supremo, chefe do conselho dos deuses, chefe do exército, chefe do corpo erudito, sempre fiel à antiga tradição, grande para o seu tempo, imenso para o nosso, foi obrigado a carregar sobre os ombros um papel de peso assustador. Inclinou-se, sob esse peso, para o abismo que atrai o poder para sua própria ruína, inclinando-o a tornar-se pessoal. Nos templos onde o sacerdócio estava em casa, onde a autoridade do concílio de Deus foi entronizada envolta em todas as luzes da sabedoria e da ciência o rei não era mais do que o primeiro dos membros do conselho de deuses. Ele retomou sua verdadeira posição na verdadeira hierarquia. Com os 2 joelhos no chão, a cabeça nua, despido de todos os amigos, tomou piedosamente o cálice e o pão sagrado que lhe foi oferecido pelo sumo sacerdote. Nenhuma insígnia de comando era visível em sua pessoa. Em seguida, ouviu outras lições além das cócegas da bajulação disfarçada de Bossuet. Só Odin é grande, meus irmãos L em sua posição em sua baia, ele ouviu a voz dos profetas realizando os ritos sagrados, evocando a alma viva dos ancestrais, ditando seus ensinamentos ao seu ouvinte real, repreendendo-o do passado ou do presente, se necessário, e traçando o futuro para ele, se sua resposta às suas perguntas foi insuficiente. Nos degraus inferiores do sacerdócio, vestido de linho branco, vestindo o éfode, um jovem sacerdote de Osíris, pequeno, com um ar profundamente suave e uma testa proeminente como a de um carneiro, estava atento entre os sacerdócios ligados à casa real. Era Moisés, filho da primeira princesa do sangue. Entre os coros de iniciados que afluíram de todos os países para aprender e tomar seu lugar no concílio dos deuses, outro homem poderia ter sido notado, igualmente jejuado, com cabelos longos, que contrastavam com os cabelos negros de Moisés. Este nazareno de raça real veio da Trácia, era Orfeu, filho de uma sacerdotisa de Apolo. A cerimônia terminou com a oferenda real, feita de acordo com seus ritos. Gemendo Oreus e a mitra com chifres de carneiro, o primeiro magistrado do concílio dos deuses, o faraó cortou com uma foice dourada um feixe de trigo, que ofereceu pelas mãos do pontífice como holocausto a Ísis. Então, uma vez pronunciada a bênção, o rei se levantava, e seus escudeiros lhe davam suas insígnias e seu capacete militar. À porta do templo, remontou o seu baluarte celta, carregado por 12 erpades, generais do seu estado-maior. À sua frente, 12 jovens levitas, sobre almofadas bordadas com ouro, seguravam a insígnia real, o cetro dos árbitros, com a cabeça de um carneiro, a espada, o arco, a massa de armas, etc. Entre esses levitas estava por muito tempo Moisés, que veremos novamente nas procissões sagradas, carregando ou a arca dourada, ou as mesas ou pães, os cálices ou o incensário. Na frente marcharam as orquestras reais, depois os inúmeros coros com seus maestros acenando com seus bastões e marcando o tempo. Depois vieram a casa do rei e os colégios sagrados dote, seguidos pelos iniciados para os grandes e os pequenos mistérios.
A magnificência das vestes igualava-se à das cerimônias, desde os pontífices com sua tiara branca, sua couraça e seu teologal resplandecente com o fogo das pedras simbólicas, até os dignitários com as decorações do cordeiro, do carneiro, do leão, do lírio, do abelha, suspensa como o tosão de ouro de enormes correntes, funcionou admiravelmente. Finalmente, as guildas trouxeram a retaguarda, com seus emblemas e bandeiras desfraldadas. Sob essa pompa, a divindade do Estado social, a sabedoria e a ciência, ainda existia em um poder incrível para os modernos. Mas o sacerdócio ortodoxo sentia-se quase sozinho na terra ao defender, com armas que a própria luta embotava, o antigo Deus social contra a invasão da mediocridade, contra a política, contra a espolima de cima e de baixo, contra o desencadeamento de paixões e instintos que gritavam em torno do círculo militar das fronteiras do Egito. O povo era e acreditava em tudo o que queria, pois, além do primeiro grau de instrução profissional, fora da moral primária e da psiquiatria do culto dos antepassados, nada lhe foi imposto, embora tudo lhe fosse acessível, segundo sua vontade. Sempre a mesma em todos os tempos, a multidão podia tomar sinais por coisas significadas, símbolos por causas, hieróglifos por poderes cosmogônicos, príncipes por princípios, sacerdotes e adorar-se por religião e verdade. Mas mesmo entre os mais deserdados, o ensino moral e psíquico era excelente, embora os símbolos não fossem explicados cientificamente. O baptizado e a Eucaristia tinham noções definidas, embora primárias, de vida visível e invisível. Um pergaminho sagrado contendo uma magnífica confissão de fé foi piedosamente guardado pelo adulto até o e ainda nos acompanhou até mesmo na vida além do Topibe, admiravelmente conhecida, reverenciada e condenada pela vida desses templos. Prometi fazer com que o leitor assistisse a uma procissão puramente sacerdotal. Lá ele vai ver o Deus social solenemente carregado nos livros do Sagrado Ensino. À frente da marcha está o reitor dos matemáticos. Antes dele são levados os atributos da música e os livros de Hermes que tratam da aritmologia e morfologia quantitativa e qualitativa, hinos dos deuses seguindo modos aritméticos e geometricamente apropriados da vida cosmogônica e, finalmente, as regras da vida real. É toda essa parte da ciência que é o tema de um dos livros de F.O. do qual falamos. Depois vem o horóscopo, grão-mestre das ciências Genetliac. O relógio e a palma da mão o precedem, assim como os livros que contêm a cosmogonia biológica, a fisiologia do nosso sistema solar, tanto do ponto de vista hiperfísico quanto físico. Depois disso vem o escriba sagrado, o grande mestre da ciência e da arte hierogramática, do simbolismo em todas as suas formas. A caneta, a régua, o tinteiro são seus emblemas. Seus livros giram em torno das chaves dos hieróglifos, cosmografia, geografia, ciclos solares, lunares e planetários, coreografia, hidrografia, os instrumentos da física e da química, as regras positivas dos ritos sagrados, lugares apropriados, números, pesos e analogia com os livros de F.O. é novamente evidente aqui. Em seguida, caminha o grão-mestre da justiça, com seus símbolos, Vukovado que representa a igualdade perante a lei, a equidade da própria lei, a Hélice ou cálice que representa a participação do concílio dos deuses na grande comunhão sacerdotal com a vida espiritual do universo, através da iniciação à sabedoria e à ciência integrais. Os livros giram em torno do que os jurisconsultos de Roma, falsificadores da sinarquia etrusca, chamarão de ciência das coisas divinas e humanas, isto é, lei sagrada e profana, adoração aos deuses, sacrifícios, governo das assembleias judiciais, etc., etc. Finalmente, o profeta encerra a marcha. Os levitas usam seus emblemas, o ever dourado, os pães de comunhão. Como pontífice, ele tem sob custódia os 10 livros reservados para a iniciação suprema e transportados na Arca Sagrada. Mencionarei apenas 4 dessas ciências: teurgia, magia, terapêutica sagrada, alquimia. Paris tem a estátua de um sumo sacerdote de Mênfis, Tatamer, que pode ser vista no Louvre. Nesta estátua estão escritas estas palavras significativas: não havia nada que fosse velado para ele, e cobriu com um véu a essência de tudo o que tinha visto. É o que Moisés fará quando for sacerdote de Osíris. Esta era a ordem doriana dos Abramidas, com o conhecimento da Torá ou lei da bula. Gênesis, capítulo 20, v 16: tereis sempre um véu diante daqueles com quem estais.
Eis uma passagem de Zósimo, o Pampolita, reproduzida por Olímpio, e extremamente significativa, sobre o tema das ciências e artes reservadas ao sacerdócio, e particularmente da mesma forma que a argiopeia e a crisopeia, isto é, a transmutação de metais em prata e ouro. Todo o reino do Egito foi sustentado por essas artes. Só era permitido ao mais alto sacerdócio entregar-se a ele. Qualquer sacerdote que tivesse comentado os escritos herméticos dos antigos teria sido proibido. 11 possuíam a ciência, mas não a comunicavam. Era uma lei entre os egípcios não divulgar nada sobre este assunto, exceto aos filhos dos Uieux, e se necessário, ao príncipe herdeiro. Clemente de Alexandria, de acordo com muitos outros autores, incluindo Jámblico, confirma esta informação: os sacerdotes divulgavam seus mistérios apenas aos iniciados cuja virtude e sabedoria excepcionais eram reveladas por Sichamen e provação. O clamor era a lei dos mistérios que o cisma de Irchou havia revivido entre os ortodoxos. Além disso, após o Império Babilônico, o poder político dos cismáticos tornou essa medida de prudência uma nova obrigação, como vimos em conexão com o Sarai ou a síntese das ciências dorianas salvaguardadas pela ordem dos Abramidas. É por isso que veremos a política romana, filha criminosa da iniquidade governamental da Assíria, ter sido carbonizada, como o miserável autocrata chinês que fez queimar os livros de Fiorra e dizimar o corpo dos eruditos, afogar em sangue os defensores e devorar em chamas os livros da antiga síntese. No Egito, além dos 42 volumes de Hermes contendo os princípios desta síntese e deste Deus social, e que foram levados em cerimônias, como acabamos de ver, havia também, diz Maneto, quase 37.000 volumes sobre a sagrada ciência. É por isso que os césares anarquistas, herdeiros do anarquista Prudhomes do Senado de Roma, ciosos da antiga autoridade, da qual essa sabedoria e ciência eram o espírito e a alma, ficaram furiosos com seu corpo encerrado nesses livros sagrados. O infame Diocleciano marchará seus soldados no Egito no concílio dos deuses, no concílio de Deus, e através de montes de cadáveres, terá os livros sacerdotais apreendidos e jogados no fogo. Para quê? Porque era ali que estava a fonte divina da integridade social do Egito e de todo o mundo, porque o poder pessoal em violação da proibição sentia que nunca poderia desfrutar de seu crime em paz, nem governar as nações sem controle, enquanto uma arca sagrada contivesse a sabedoria e a ciência de que falo. Além disso, embora sangrado pela besta romana, embora exausto com exações e resgates, desde que um sacerdote pudesse estudar a sagrada ciência e praticar certas artes nos laboratórios dos templos, o Egito, nunca sendo pobre, nunca foi destituído dos sinais de resistência à iniquidade pela guerra. Tenho estado ansioso para trazer à vida na mente do leitor o ambiente em que Moisés se desenvolve neste momento grave da vida da raça humana. O sacerdócio, no qual ele cresceu em ciência e sabedoria, sentiu que, por 16 séculos, a unidade estava em colapso, apesar de todos os seus esforços incansáveis, e que seu declínio universal estava arrastando o próprio Egito como um truque para a tempestade da política pura. Os 2 primeiros concílios, com suas ramificações pelo mundo, viram a força bruta por toda parte eclipsar a velha lei, afirmar-se no despotismo dos governantes, nas revoltas dos governados, na escravidão dos piores períodos bárbaros, revivida graças a intermináveis guerras internacionais, substituindo a antiga arbitragem. Através de todos os santuários ortodoxos do mundo, representando todas as nossas atuais faculdades de ensino e todas aquelas que nos faltam, os sábios e eruditos egípcios dedicaram seus últimos esforços para preservar ainda a verdade dos altares, a ciência dos refúgios, a civilização das muralhas, a liberdade dos asilos, o reino do Deus social, arcas de salvação sobre as ondas de um dilúvio mais formidável para a humanidade do que o dos oceanos. No Egito, o pé de guerra não é mais do gosto dos 3 concílios do que de todo o povo, nem dos hebreus do Val de Gessen, que este povo logo seguirá aos milhões para o deserto. A organização egípcia era acima de tudo intelectual e inteligente, e era repugnante ao uso da força bruta, como todas as sociedades que emergiram da antiga sinarquia, incluindo a China. A guerra pode ser feita, dizem os antigos livros clássicos de arte militar chinesa, mas antes de chegar a esse extremo, devemos ter certeza absoluta de que o bem geral da humanidade é nosso princípio principal. Sabedoria universal para seu objetivo, equidade para seu governo.
Deve-se decidir atentar contra a vida de uma comunidade de homens, apenas para preservar a vida de uma comunidade maior, e só a necessidade de assegurar a tranquilidade pública pode autorizar a vontade dirigente de perturbar o repouso de uma parte desta unidade. A guerra contra os indivíduos deve ter como motivo apenas o bem geral da espécie. Portanto, só devemos querer o que é devido, só porque é devido, exigi-lo apenas como é devido, pesando os próprios motivos nacionais na balança do direito universal da humanidade. Disso decorre que só a necessidade mais inevitável deve fazer sair a espada do chefe do exército. Ora, se fizermos a guerra apenas por necessidade, e nas condições intelectuais e morais que acabo de indicar, amaremos as próprias pessoas contra as quais lutamos. Vencidos, saberemos parar no meio das conquistas mais gloriosamente emocionantes. Teremos mesmo de esquecer os nossos próprios interesses nacionais para restituir ao povo, tanto vitorioso como todas as condições da primeira tranquilidade e santa paz de que desfrutávamos antes. Alguns séculos depois, os mesmos sentimentos são expressos por um dos maiores homens de guerra da China, Sun Tse, chefe de gabinete do Império Celestial. Fazer guerra é uma coisa ruim em si. Desde que a providência, presente na inteligência pode evitá-lo, nunca há necessidade de aprender sobre isso. As batalhas, qualquer que seja o resultado, são sempre travadas pelos primeiros vencedores. Eles só devem ser travados quando a guerra não puder mais ser travada de outra forma, com as forças diretas do pensamento e da consciência. Quando um soberano se sentir animado pela raiva ou pela vingança, que não puxe a espada, não mova tropas. Quando um general sentir os mesmos sentimentos em seu coração, que tome cuidado com a batalha. Pois ambos estão em trevas interiores e é necessária toda a serenidade da luz para que a inteligência e a consciência recorram às suas determinações e empreendimentos à bênção da humanidade e da divindade. A guerra é, nas relações dos povos, o que é uma doença aguda na harmonia dos órgãos do corpo. Um requer tanta sabedoria e ciência quanto o outro. Nas doenças, é necessário saber o momento de aplicar os remédios, o tempo necessário para que eles atuem, o momento em que os efeitos de sua ação devem ser colhidos. Na guerra, é necessário saber a hora de iniciá-la, a hora de levá-la ao limite, a hora de suspendê-la por um armistício ou de terminá-la por um tratado. Não fazer essas distinções, ou, se o fizerem, não respeitá-las, é colocar-se fora da vida real, querer perder tudo, não ter humanidade. Se você tem humanidade, você saberá, você sentirá que todas as pessoas aflitas são respeitáveis. Você acrescentará aflição à aflição, dor à dor, infortúnio à desgraça. Na guerra, mesmo à sua frente, você não deve ver inimigos. Conclua, então, quais devem ser seus sentimentos por seu próprio povo, por seus soldados, por seus oficiais. Não resisto ao prazer de citar mais uma dessas admiráveis passagens das instruções morais da antiga escola de Estado e Major do Império de Ares, da qual o próprio F.O. Lee era membro. Falando desse antigo império, seus livros dizem: quando a necessidade ordenou o apoio do direito público pela sanção das armas, todos os cuidados foram tomados para garantir que a guerra fosse curta. Acabou rapidamente, porque ninguém tinha interesse em prolongar o seu curso. Lutaram sem qualquer animosidade, porque marcharam para a batalha apenas para emprestar força à lei e à boa ordem de toda a humanidade. Às vezes, por mais preparativos que tivessem sido feitos, por mais favorável que fosse a ocasião, eles dispensavam a necessidade de compadecer, se, por persuasão ou por qualquer outro motivo direto, pudessem induzir os reis ou povos rebeldes a retornar à lei. Essa vitória foi considerada a mais gloriosa, porque foi direta, sem a mediação de braços externos, porque pertencia ao próprio judiciário, e constituiu um triunfo para a humanidade. Era assim que as pessoas se comportavam no passado, antes do início da guerra. Havia uma ciência e uma arte de prepará-la, de declará-la, de iniciá-la, de terminá-la, de concluí-la e, consequentemente, de não colocar nela nenhuma paixão. Tudo, ao contrário, soprou o espírito que fizemos, o nome Mons R. Humanite. Tal era, não só na China e no Egito, mas em todo o mundo antigo, o ensinamento divino que os dois primeiros concílios deram à própria guerra. Assim, exigiu nada menos do que todas as fatalidades políticas desencadeadas por Irshou para que a Índia e o Egito dessem ao poder militar a grande parte que as circunstâncias exigiam.
O faraó ainda era, em sua essência, um rei da justiça, um Melquisedeque, o chefe externo do colégio dos deuses ou dos magistrados, mas o chefe do exército prevaleceu neste último sobre o árbitro internacional. Os três concílios e todo o povo sofreram com isso, ao mesmo tempo em que se curvaram a essa necessidade inevitável. Nas profundezas de seus mistérios, os ortodoxos ainda encontravam a luz deslumbrante do passado, ou mais, lá fora, sentiam o império das trevas ganhando cada dia mais espaço. Como, em 16 séculos, foi possível fazer tamanha diferença no governo geral da sabedoria, da justiça, da economia universal, da sinarquia, o tesouro comum da humanidade, que o gênio, unido à providência, havia enviado do próprio céu? Como recuperar essa saúde, essa harmonia, essa unidade do corpo espiritual da raça humana? Ali, gravado em granito, pórfiro e basalto, não havia prova de que o reino de Deus havia existido, de que os povos haviam formado o reino divino aqui embaixo por 3.600 anos? O que foi, será, ou mais como, em quanto tempo? O primeiro lama, cujo grande asterisco Iramide é o símbolo astronômico e geogônico, o primeiro pontífice soberano cuja ordem enviou o antigo Menes, após o governo do Egito pelo concílio dos deuses, não prometeu, em suma, quando morreu, fazer para a humanidade o imenso esforço, o sacrifício inesquecível de se afastar da vida abençoada ao templo da cidade solar, para voltar, quando necessário, para tomar uma veste de tristeza no ventre de uma mulher e no corpo chafurdado de uma criança? Tais eram as conversas dos ortodoxos no segredo dos santuários, e então eles recorriam à sagrada ciência, e o inefável falava com eles. Podemos seguir em pensamento Moisés crescendo entre esses sábios, subindo com eles os degraus do Serafim de Mênfis, no final de uma avenida de 600 esfinges, visitando os colossais templos de Esne, Dendera, e Tiebes, e perdendo-se na sombra de seus labirintos para ir beber a luz das iniciações. Por muito tempo, tendo alcançado a mais alta série de ensinamentos, ele pertenceu ao templo de Amon-Ra. Daí a lenda relativa aos supostos chifres de carneiro que ele usava. Muitas vezes o seu olhar, depois de ter abraçado os destinos passados, presentes e futuros da terra, deixou os ciclos para acompanhar atentamente o que se passava na Síria e na Palestina e veio descansar no pacífico cantão de Gessen. Essas pessoas intratáveis e independentes o atraíam. Esses homens de pescoço duro, para quem todo o poder político era um estranho, todo civil ou uma usurpação, tudo arbitrário e uma injustiça intolerável, esses homens lhe agradavam. No Egito, como em toda parte, as necessidades externas, pesando sobre o poder central, tendiam a separar definitivamente a moral da política, a religião da lei propriamente dita. É aí que reside a causa mórbida mais fatal e mortal que pode desorganizar qualquer governo, seja ele geral ou particular. Krishna remediara na Índia, Zoroastro em Bactria, Foli e China, submetendo a política à moralidade, o poder à autoridade. Mas as contínuas guerras do Império Assírio haviam esmagado o trabalho de Zoroastro sob a arbitrariedade. As mesmas causas teriam afetado a China, não fosse seu isolamento de todo o contato com os grandes impérios, e mantiveram o Egito fechado em um círculo de guerras que terminaria em uma vitória fatal. Item é por isso que, folheando a enciclopédia hermética nas profundezas dos templos, os sarai dos dórios Abramides. Moisés, como leão, olhou para o deserto, e além para as torres de Salém, a cidade da paz, a cidade cumpridora da lei do reino de Deus. Por isso, ao voltar os olhos para o val de Gessen, admirava esses obstinados, desprezados, ignorantes, obstinados como os nossos atuais bretões, mas respirando ao mesmo tempo o unitarismo do velho ciclo, não querendo de modo algum tender para a política separada da moral, para a lei separada da fé, mas fiel ao ensino e à arbitragem da Assembleia de Pais e Mães de Família. Dedicando o oficialismo, mas baixando a cabeça com respeito diante de seus Axisakins, saudando com piedade qualquer representante da ciência e da sabedoria. Todos os dias, o sacerdote de Osíris recebia e verificava os relatórios dos escribas enviados ao Delta. Nenhum nime do Egito foi tão recriminador quanto este cantinho da terra, nenhum foi mais empurrado ou mais ferido de seus direitos, suas liberdades locais, ninguém mais recalcitrante a qualquer abuso de poder. Era um atoleiro sem linho, tanto mais que os eggplins propriamente chamados não gostavam do apurus, este se esquivou voluntariamente das tarefas, e os oficiais da gendarmaria então davam ordens, que os suboficiais traduziam em golpes com paus.
A mesma independência, o mesmo apelo à igualdade perante a lei, sempre acompanhou estes Bodleones, da Europa Ocidental à Índia, da Índia à Argélia. É por isso que o jovem sacerdote de Osíris às vezes ia ele mesmo verificar os relatos dos escribas, e quando retornava à sua cela permanecia por muito tempo pensativo, com a testa vasta nas duas mãos.